No princípio desta narrativa, após o dilúvio e o pacto firmado com Noé, a humanidade começou a se espalhar pela terra, mas ainda permanecia unida em uma só língua e em uma só voz. Este detalhe, aparentemente simples, carrega em si um peso profundo. Uma língua única é também um pensamento único, uma concordância universal, e, em meio a tal unidade, nascia não a devoção, mas a soberba. O homem, que havia sido poupado das águas do juízo, não havia aprendido a lição. Sua memória era curta, seu coração, orgulhoso. Em vez de andar em humildade diante do Deus que o sustentava, os descendentes de Noé decidiram estabelecer sua própria glória. Nas planícies de Sinear, encontraram terra fértil, onde a argila abundava. Ali, não edificaram apenas casas para abrigar suas famílias, mas conceberam um projeto que seria como um grito de desafio ao céu, uma torre cujo cume tocasse o firmamento. As palavras ecoaram entre eles com fervor: façamos tijolos e queimemo-los bem, façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O que se revela nesse anseio? Não apenas o desejo de construção, mas o impulso de eternidade, o clamor de imortalidade sem Deus. Eles não buscavam a torre como refúgio, mas como trono. Não como obra de sobrevivência, mas como monumento de vanglória. A torre erguida em Sinear era mais do que pedras e tijolos, era símbolo de rebelião. Cada camada levantada apontava não para o Criador, mas contra ele. Era a recusa em se submeter à ordem divina de se espalhar e encher a terra. Era a tentativa de centralizar o poder, de fixar a humanidade em um só ponto, numa cidade que não servisse ao Deus vivo, mas à vaidade humana. A cena é densa e carregada de presunção, multidões reunidas, línguas entoando a mesma voz, mãos moldando tijolos, corações pulsando em unidade, mas não unidade em adoração, e sim em arrogância. A torre tornava-se o espelho da alma do homem, uma escada de barro tentando alcançar o trono eterno, uma montanha de orgulho tentando romper o abismo entre o pó e a eternidade. E aqui se instala a tensão sombria. A mesma humanidade que fora salva do caos das águas, agora se lançava no caos da soberba. O mesmo coração que deveria aprender a humildade se inflamava em vaidade. A torre erguia-se não apenas no vale de Sinear, mas no próprio espírito humano, revelando o segredo oculto da natureza caída, a ânsia de ser como Deus, de ascender ao trono do Altíssimo com as próprias mãos. A torre crescia. Tijolo sobre tijolo, betume sobre argila. A obra se erguia como se fosse uma lança atravessando os céus. Os homens contemplavam sua própria criação, e nela havia um reflexo de imortalidade. Quanto mais alto se tornava o edifício, mais profundo se tornava o abismo da soberba, pois o coração humano, inflamado pelo orgulho coletivo, não percebia que ao tentar subir sem Deus, já descia ao pó da ruína. Mas o Senhor, que contempla do alto os céus e do fundo os segredos da alma, viu a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O texto sagrado afirma: então desceu o Senhor para ver. Expressão de ironia divina, pois o homem pensava alcançar o céu, mas Deus precisou descer para observar sua construção ínfima. Eis a grande contradição. Enquanto os homens se julgavam gigantes, para o Altíssimo ainda eram formigas amontoadas sobre barro. O Senhor pronunciou o seu juízo. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que intentarem. O perigo não estava apenas no edifício físico, mas no espírito de rebelião coletiva. A unidade da humanidade, quando corrompida, torna-se uma força devastadora. O mesmo idioma que deveria proclamar louvores ao Criador, agora era instrumento de um coro contra ele. A mesma comunhão que deveria exaltar a glória de Deus, agora se tornava aliança da soberba. Por isso, o Altíssimo decidiu intervir. Mas sua intervenção não seria
com fogo ou com espada, nem com dilúvio ou praga. A resposta divina foi mais sutil e mais profunda: confundir as línguas, quebrar a unidade perversa, dispersar os homens que se recusavam a cumprir sua ordem de encher a terra. Assim, onde havia uma só voz, nasceram vozes múltiplas. Onde havia uma só língua, ergueram-se dezenas de idiomas. Onde reinava a falsa união, nasceu a incompreensão. O efeito foi imediato e caótico. Trabalhadores não compreendiam seus mestres, pedreiros não entendiam seus companheiros. Arquitetos gritavam ordens que se perdiam em sons desconexos. O que era uma torre firme transformou-se em ruído e desordem. O que era unidade de soberba tornou-se dispersão de nações. E a grande torre de Sinear, que deveria ser símbolo de glória eterna, ficou inacabada como ruína viva da vaidade humana. A narrativa bíblica deixa uma marca profunda. Deus não destruiu a obra. Ele destruiu o orgulho que a sustentava. Ele não quebrou os tijolos, mas quebrou a língua. Não derrubou os muros, mas derrubou a soberba. Pois não há torre que possa tocar o céu, não há obra de barro que possa ocupar o trono eterno. E assim nasceu o nome daquele lugar, Babel, que significa confusão. Um nome que ecoa até hoje como cicatriz da humanidade. O que deveria ser monumento de grandeza tornou-se memorial de fracasso. O que deveria ser trono de glória tornou-se campo de dispersão. Babel é a lembrança de que o orgulho humano, por mais alto que se levante, será sempre humilhado diante do Deus que desce. A torre, antes símbolo de unidade e glória, tornara-se agora testemunha de um juízo irreversível. O eco dos martelos cessou, as vozes que antes se elevavam em uníssono dissolveram-se em murmúrios desconexos, como águas que se chocam em direções contrárias. Os homens, incapazes de compreender-se, olhavam uns para os outros com espanto, como se a própria essência da sua identidade tivesse sido corrompida. O sonho de eternidade erguido em pedra desmoronava não por mãos inimigas, mas pelo sopro invisível da sentença divina. A confusão das línguas não foi apenas um castigo, foi a revelação da fragilidade humana. O que parecia um império inabalável desfez-se em tribos errantes, cada uma carregando consigo fragmentos de palavras, pedaços de memória, estilhaços de um idioma que antes unia e agora dividia. A torre, inacabada, ergueu-se como um monumento da soberba quebrada, um obelisco apontando não para os céus, mas para o abismo da própria condição do homem. E nesse ato, o juízo de Deus revelou uma verdade profunda: não é pela força das mãos, nem pela grandeza das cidades, nem pela invenção dos homens que a eternidade se conquista. Toda tentativa de construir o céu pela própria vontade conduz inevitavelmente à ruína, pois o fundamento está corrompido pelo orgulho. Mas no silêncio que se seguiu ao juízo, havia também um prenúncio de esperança. A dispersão das nações, ainda que marcada pela confusão, preparava os caminhos ocultos da história. Porque, assim como a linguagem foi dividida em Babel, um dia seria reunida em Pentecostes, quando o Espírito Santo derramaria sobre homens de todas as línguas um fogo que uniria não pelo orgulho, mas pela cruz. O legado de Babel, portanto, não é apenas o da condenação, mas o da lembrança de que todo império humano é pó diante do trono eterno. A torre desfeita sussurra à humanidade que não há verdadeiro caminho para os céus que não seja aberto pela vontade de Deus. E ali, no meio das ruínas, a história humana aprendeu a primeira grande lição do exílio: toda soberba ergue muros, mas apenas a humildade diante do Altíssimo abre o caminho da vida. Assim se encerra a história da Torre de Babel, não apenas uma narrativa sobre homens e pedras, mas sobre o coração humano que busca ser Deus sem Deus. E a marca espiritual dessa torre permanece até hoje, como um espelho das ambições que se erguem em nossa carne, lembrando-nos de que só na submissão ao Criador encontramos a verdadeira elevação.